Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Hoje é sexta-feira, 18h03. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Polícia encontra a fábrica clandestina que falsificou bebidas alcoólicas e provocou a morte de 2 pessoas em São Paulo. Os criminosos teriam comprado etanol usado em automóveis e misturado o produto em garrafas de vodka. A dona da fábrica pirata, que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi presa em flagrante e vai responder por falsificação, corrupção e adulteração de bebidas. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai financiar 80% do valor dos imóveis. Antes, o limite era 70%. A expectativa é de que a Caixa financie 80 mil casas e apartamentos até o final do ano que vem, injetando mais de 20 bilhões de reais nos setores imobiliário e de construção civil. Milhares de palestinos começam a retornar para a faixa de Gaza depois do cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas. Depois de 2 anos de conflito, o cenário é de destruição, com casas e prédios bombardeados. As tropas israelenses recuaram e agora ocupam cerca da metade do território. Antes, 80% de Gaza estava ocupada. O próximo passo é a libertação dos reféns israelenses e 2.000 presos palestinos. A propósito, Marcelo Madureira vai comentar essa notícia. Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Cid Rezende. Eu estou torcendo para que esse acordo de paz entre o governo israelense e o Hamas finalmente dê certo, mas, para falar a verdade, tem muita desconfiança. Daqui a pouquinho, mais detalhes no comentário do Madu. Decepção para Donald Trump. O presidente americano fez campanha aberta para ganhar o Nobel da Paz, mas o prêmio foi para a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. A escolha foi criticada pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pela Casa Branca, que destacou os esforços de Trump para encerrar as guerras em Gaza e na Ucrânia. Curiosamente, o nome de Corina foi indicado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, quando ele ainda era senador. E agora nossa trinca de repórteres, Júlia Cabreiro. Mega operação contra a expansão do Comando Vermelho atinge 15 comunidades do estado do Rio. Maria Vitória Lima. Governo do Rio sanciona pacote de enfrentamento ao crime que restringe visitas íntimas para presos e prevê o uso de inteligência artificial para combater a criminalidade. Luiz Silva. Operação prende quadrilha de nutricionista que aplicava golpes em reembolsos de plano de saúde. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. O meu tema de hoje é a dificuldade de estacionar nas ruas do Rio. Preços abusivos e falsos flanelinhas tiram o sono dos motoristas, Sidney. E você tem um convidado, quem é? Sim, convidado especial é o Paulo César Pegas Ferreira, doutor em Engenharia de Transporte pela COP da UFRJ e diretor do Instituto Zero Morte para a Segurança em Transportes. Pesquisa do dia, domingo é dia das crianças. Ouvinte Tupi, quando você pensa na sua infância, o que mais sente saudades? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980-18-8880. 980-18-8880. Previsão do tempo, tudo bem, Letícia Barbosa? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca em pontos isolados. Amanhã, sábado, a previsão é de céu nublado com previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima pode chegar aos 26 graus no município do Rio de Janeiro. Na nossa bancada, você já testou aí, Marcelo Madureira, João Pedro Barrocas, a produção executiva do Jornal da Tupi, sob a responsabilidade de Letícia Barbosa, que você acabou de ouvir falando previsão do tempo, e Luiz Gustavo também, dando aqui nobreza e luxo e capacidade. Muito obrigado, Luiz, também Letícia. A sonoplastia do João Tavares. Na Central Técnica a gente tem sempre muita gente atuando ali, né? O Fernando Eugênio, Lenilton Simões, Anderson Almeida, então a turma toda colabora. Muito obrigado a todos
todos da nossa área técnica. A coordenação de jornalismo é da Márcia Pinho. Você está no Jornal da Tupi. Boa noite, família. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Açúcar Caravelas 3,59 no Unidos Clube. Arroz Sabor do Rio 5 quilos 15,95 no Unidos Clube. Leite Longa Vida Santa Clara 4,47. Café Pipinela tradicional ou Golden 29,98. Contrafilé bovino peça inteira 38,97. Filé de frango Rivelli 17,98. Pizza Resende 9,98 no Unidos Clube. Lava roupas Surf 1 kg 600 12,98 no Unidos Clube. Supermercados Unidos. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e segue no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. Dia 12 de outubro, no Qual Stage, o espetáculo Rafa e Luiz, em A Descoberta do Verdadeiro Face. Quem será você? Luz da madrugada. Dia 18 de outubro, Lagoon, com o show do novo álbum, As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo. Observar você, camarada. E dia 24 de outubro, o Teatro Mágico, com a turnê O Reencontro. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação e é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:11. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E... Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou. Estávamos sentindo falta aqui do Paulo Lage há algum tempo que ele não vem, ainda bem que está hoje conosco nesta sexta-feira. Tudo bem, Paulo? Boa noite. É bom estar de volta, Sidney Rezende, um excelente início de noite de sexta-feira para você e a todos aqui no Jornal da Tupi. Eu tô de olho na movimentação para a Grande Tijuca. Já lembrando a família Tupi que tem chuva em diversos pontos da cidade, observei pistas escorregadias pela Zona Sul, no centro e também na própria região da Grande Tijuca. Atenção redobrada no volante para evitar acidentes. O caminho pela Praça da Bandeira, Sidney, está apresentando muita lentidão por enquanto. Segue assim, inclusive, até mais à frente a Avenida Rei Pelé, no acesso para Professor Manuel de Abreu. Seguindo pelo Boulevard 28 de Setembro, dificuldade por ambas as pistas, vai assim até pelo menos a chegada a Souza Franco. A Torres Homens serve de alternativa. Se você está acessando Vila Isabel e outros pontos, como Grajaú, então seguindo mais à frente para a região do Meia. Trânsito melhora para você que está chegando a
Visconde de Santa Isabel e também mais à frente pela José do Patrocínio. Chegou a nova Ford Transit, a escolha inteligente para o seu negócio. Conheça as versões furgão, minibus, vidrada, chassi elétrica. Acesse ford.com.br. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder. Madureira, o Paulo Lage citou a Praça da Bandeira. A nova geração não tem ideia como aquilo enchia de água. Fizeram uma obra e o problema foi resolvido. É engenharia em benefício do trânsito. Exatamente, e era um problema que existia ali naquela área da cidade desde o início do século, quer dizer, desde sempre, porque aquela região era uma região pantanosa. E só depois, né, bem recentemente, que fizeram um piscinão que retém água, né? Drenava toda aquela água das grandes chuvas, principalmente que existem em março, fevereiro, abril. Então era um desastre. Aquilo ali era certamente assim como na Pacheco Leão, ali na esquina com a Jardim Botânico. Lagoa também, né? Lagoa, vários lugares da cidade. Ocorriam grandes enchentes. É isso. A Lagoa ainda tem esse problema, porque se coincide a chuva com a maré enchente, aí alaga, não tem jeito. É isso, é a mão santa de quem autorizou a obra necessária. 18h14 agora. Contei esse grito aí, eu sei que já é o Thiago Souza com informações de momento para você que usa e se utiliza do transporte público. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney. Boa noite para você, boa noite, família Tupi. Deixando o nosso ouvinte informado nessa volta para casa, vou iniciar falando dos trens, porque por conta do furto de cabos, Sidney, os trens do ramal Japeri, com destino à Central do Brasil, não realizam parada na estação Oswaldo Cruz. Os demais ramais estão funcionando normalmente. No metrô, as linhas 1, 2 e 4 operam com intervalos regulares de 11 minutos. Os BRTs operam sem ocorrências até o momento e nas barcas tudo dentro da normalidade, Sidney. Mais informações do trânsito aqui, orientação e prestação de serviço. João Pedro Barrocas. O giro de trânsito pela zona sul do Rio, começando pela Princesinha do Mar, Copacabana. Quem segue ali pela Avenida Atlântica no sentido Leme, encontra trânsito lento no trecho entre a Avenida Rainha Elizabeth, ali na altura da estátua do Carlos Drummond de Andrade, até a Avenida Figueiredo Magalhães. Agora, a alternativa, né, a opção que seria a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, também com pontos de retenção ao longo da via. Então, a dica é ter paciência, porque não tem opção nesse momento. Todo mundo com trânsito complicado nessa região da cidade. Sidney. Eu gostei de você lembrar, Princesinha do Mar, durante muito tempo foi assim mesmo, a exemplo de cidade maravilhosa que se dizia de Copacabana. Bacana você lembrar. Aí que a gente denuncia a idade, né? Não acho não. Acho que bons termos, boas ideias, coisas assim legais que vão se perdendo com o tempo, é bom reavivá-las. Isso é memória. 18h16. Jornal da Tupi. Informação. Júlia Cabreiro, tudo bem, Júlia? Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. Durante mais uma fase da mega operação policial Contenção, realizada hoje em 15 comunidades do Rio, os agentes encontraram urnas clandestinas instaladas por traficantes, Sidney, na Muzema, no Itaiangá, agora zona sudoeste do Rio. Cerca de 500 agentes participaram da operação. E de acordo com o secretário de Polícia Civil, o Felipe Cury, os bandidos do Comando Vermelho estão com uma estratégia nova para pegar dinheiro de inocentes. Vamos ouvir. As pessoas extorquidas pelo tráfico de drogas tinham que colocar ali os valores que elas tinham que pagar para essa facção criminosa. Isso mostra que eles mudaram a tática e passaram a não se expor mais, fazendo a cobrança direta, né, das taxas de segurança, entre outras coisas, das pessoas, dos moradores e dos comércios. Sidney, a polícia encontrou diversos recibos em que os moradores preenchem dados, colocam os nomes, endereço e também o valor pago para esses traficantes. Agora, balanço divulgado de momento, Sidney, sobre essa mega operação que busca justamente acabar com toda a expansão do Comando Vermelho. 19 criminosos foram presos, 7 morreram e sobre as apreensões, até o momento, 10 fuzis, 8 pistolas,
2 granadas e também drogas foram apreendidas. E 11 toneladas de barricadas foram retiradas pelos agentes. Sidney. Barrocas, a população, obrigado, viu, Júlia? A população está escravizada, né? Porque a todo momento a inventiva da criminalidade, dos bandidos, faz com que tenham tungas de toda ordem no bolso do trabalhador. Eles já pegam dinheiro no gás, já pegam dinheiro no pedágio, já pegam dinheiro de todo jeito, já achacam empresários e lojistas e comerciantes, e agora inventando a história da urna. É uma urna para botar a grana lá dentro. Como é que pode um negócio desse? É inacreditável, Sidney, mas é isso mesmo. A Júlia falou muito bem, é uma espécie de urna, como se fosse uma urna eleitoral, e a pessoa vai lá, deposita a sua taxa de segurança, né, entre aspas, né, a extorsão, coloca ali seus dados e evita, assim, que a pessoa seja presa em flagrante, Sidney. Que a pessoa que vai lá cobrar seja presa em flagrante. Depois que é doação, né? Não é doação, não sei nem quem deu, não sei quem pegou. É impressionante, ali, né? Essas áreas realmente estão dominadas pela criminalidade e é difícil entrar realmente. E é difícil miliciano ser preso, né? Sempre de vez em quando acontece alguma coisa. Por que será, hein? 18. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. A festa continua! Saldão de aniversário Rede Economia. Vem aproveitar! Promoções de sexta a terça. Arroz Princesa 17,95. Feijão de caldo 4,87. Azeite galo 28,90. Mistura condensado Mococa 3,79. Leite Tirol 4,35. Mistura creme Mococa 1,95. Alcatra 32,95. Filé de frango Seara 16,98. Coxa com sobrecoxa 6,97. Linguiça suína Seara 15,98. Salsicha Seara 7,47. Tequito 17,98. Surf 1,6 quilos 12,98. Amaciante P 6,99. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Os pais sempre querem o melhor para seus filhos adolescentes. Querem que eles cresçam e se deem bem neste mundo, mas também querem garantir que estejam sempre seguros. E é por isso que o Instagram criou contas de adolescentes, com proteção padrão sobre quem pode entrar em contato com eles e o conteúdo que podem ver. Novas contas de adolescente do Instagram, controles pré-definidos para adolescentes e tranquilidade para pais e mães. Saiba mais em instagram.com/contas de adolescentes. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A Secretaria Municipal de Educação do Rio já começou a se organizar para a volta às aulas no próximo ano. Mais de 4 milhões de itens estão sendo entregues, incluindo 1.250.000 camisetas, 587.000 bermudas e mais de 600.000 pares de tênis. A distribuição para os colégios deve começar na próxima segunda-feira. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. Um minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do empresário industrial, medido pela Confederação Nacional da Indústria, em setembro, registrou 46,3 pontos. É praticamente o resultado de agosto, que foi de 46,1%. Isso significa falta de confiança. Somente acima de 50 pontos é que o índice representa confiança dos empresários da indústria. O índice de setembro ficou 7 pontos abaixo do mesmo mês do ano passado. O gerente de análise da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, destacou que após 19 meses consecutivos desde 2023 com índice positivo para os empresários do setor industrial, nos últimos 9 meses o índice foi negativo, o que reflete um período longo. Minuto Economia volta daqui a pouco.
Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Tá no sufoco? Chama o pedreiro. Vedacity ele pediu. O balde amarelo número 1 do Brasil. Qualidade nota 1000. Qualidade nota 1000. Vedacity ele garantiu. Na loja de construção o balconista deu a sugestão. Vedacity é a solução. Vedacity, mas pra toda obra. Claro Flex está na sua, com muita internet, para você aproveitar o Chat GPT. São 25 GB do 5G mais rápido do Brasil, com WhatsApp ilimitado, com bônus para redes sociais e Chat GPT por apenas R$ 44,90 por mês. Tudo isso num plano 100% digital e sem fidelidade. Baixe o app e aproveite. Consulte condições. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h24. E agora a participação da nossa reportagem. Vamos começar aqui essa série com a Maria Vitória Lima. Tudo bem, Vitória? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado a sanção do pacote de enfrentamento ao crime. O objetivo das medidas de autoria do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Barcelá, do União Brasil, é modernizar a segurança pública e tornar o sistema penal mais eficaz. Entre as mudanças está a criação do Sistema Estadual de Cerco Eletrônico, que vai usar inteligência artificial, reconhecimento facial e análise de dados para monitorar em tempo real reincidentes em crimes violentos ou que sejam integrantes de organizações criminosas, além de integrar dados de pessoas desaparecidas ou procuradas. O governo do estado terá até 90 dias para regulamentar o funcionamento do sistema. O pacote de lei também restringe visitas íntimas para condenados por crimes hediondos ou violentos e autoriza o Estado a fazer a cobrança parcial dos custos carcerários, como alimentação e higiene. O texto ainda prevê a internação mínima de 2 anos para menores infratores em casos com violência ou grave ameaça, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na justificativa, Barcelá destacou o aumento da violência no Estado em 2024, com crescimento de 39% nos roubos de veículos e 13% nos roubos de rua. Volto com você, Sidney. Muito bem, obrigado, Vitória. Vejam como é que são as coisas na política, né? O presidente da Alerj era um aliado do governador Cláudio Castro. No momento que eles se desentendem e agora o Barcelá é candidato ao governo estadual, ele está criticando a política de segurança que é do Cláudio Castro, né? Justamente o do governo estadual. E aí o governo estadual, de alguma maneira, está dizendo, com a adoção dessas medidas, que está ajudando a combater o crime, né? Mas, na verdade, é um jogo de cena político, vamos dizer assim, entre estes agentes. Vejam como é que essa história de inteligência artificial, biometria e tudo mais. Ouça na prática a reportagem Luiz Silva, que ele fala sobre biometria. Veja só. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Luiz. Do Jornal da Tupi. A nutricionista Paula Carolina Moraes e a mãe dela, Márcia Cristina Teixeira, foram presas em uma operação realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, que apurou um esquema de desvios de reembolsos de planos de saúde. Segundo a denúncia do MP, Sidney, a nutricionista atendia funcionários de uma empresa que eram beneficiários do plano coletivo da Amil. Durante a consulta, ela e a mãe, que trabalhavam como secretária da clínica, pediam dados dos pacientes, como o número da carteira do plano, dados do aplicativo e também a biometria facial. Com esses dados, eram abertas contas falsas em vários bancos digitais e, a partir daí, as duas, junto ao namorado da Paula, o Luiz Vitor Fernandes, falsificavam exames médicos, que eram usados para solicitar reembolsos junto à Amil. Quando a operadora aprovava os reembolsos, o dinheiro era depositado nas contas fraudulentas.
Segundo as investigações, pelo menos 70 funcionários teriam sido lesados nesse golpe, que foi descoberto pela operadora, e todos os funcionários tiveram seus planos descredenciados. Procurada, a Amil não respondeu à nossa reportagem. A polícia ainda não tem certeza da quantia roubada com o golpe, mas estima valores entre 4 e 5 mil reais por reembolso, o que daria aproximadamente 300 mil reais. Os presos serão indiciados por estelionato eletrônico, falsidade ideológica, falsa identidade, sonegação fiscal e associação criminosa. Sidney. Obrigado, Luiz Silva. Madureira, veja como é que são as coisas. Os criminosos falsificavam pedidos de procedimentos, falsificavam as senhas, usavam as senhas, né? E a biometria dos pacientes. Quer dizer, as coisas avançam, mas a malandragem avança junto, às vezes até mais rapidamente do que o crime, né? Desde que o mundo é mundo. Agora, essa observação que você fez agora é importante, que a malandragem, né? Os ladravazes, né, os picaretas, eles têm uma velocidade maior do que a justiça, maior do que as leis, né? Então, o que se tem que adotar, e que se procura adotar no meio digital, é instrumentos, ferramentas para que você proteja, né, as empresas e os usuários desses tipos de manobra, né, de 171. Sigo o relator, 18h29. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho. É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM. Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar. E de obra eu entendo. Meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado. Por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A Light iniciou uma nova campanha de renegociação de dívidas, oferecendo descontos de até 95% e parcelamento em até 24 vezes. A ação, que segue até o fim do ano, tem o objetivo de facilitar a quitação de débitos antigos e evitar cortes no fornecimento de energia. Podem participar consumidores com contas em atraso há mais de 6 meses. A adesão deve ser feita exclusivamente pela agência virtual da empresa, em processo totalmente online. Super Rádio Tupi. Alô, você que tem diabetes. O gel de glicose líquida Wellion Gold é ideal para hipoglicemia ou atividades físicas intensas. Com 40 gramas de carboidratos, tem energia imediata e de longa duração. Fácil de usar, com tampa de rosca e escala visível. É perfeito para diabéticos ou atletas. E o melhor ainda, se você comprar pelo menor preço no Super Saudável Shopping. Entre agora no site supersaudavelshopping.com.br e recupere sua energia com Wellion Gold. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade
Qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Final de semana chegou e as ofertas estão garantidas no Mega Box. Bife ancho bovino, quilo 45,99. Carré suíno, quilo 15,90. Filé mignon com cordão, peça, quilo 57,90. Sobrecoxa de frango Rivelli, bandeja de 1 quilo, 10,99. Guaraná Antártica, pet de 2 litros, 7,99. Vodka Kovac, 1 litro, 19,90. Beba com moderação. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h32. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E a mesma coisa fast food, novo fast food com nada de novo, mas um hambúrguer de carne igual aos outros que tem por aí. Experimente. Luiz Penido que está no trânsito agora acompanhando o Jornal Tupi. Um abraço, Penido. E agora as informações direto do helicóptero. Paulo Lage, tá de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende destacando ainda a ponte Rio-Niterói. Mais cedo tinha um acidente entre carro e moto. Chegou a ocupar 2 faixas do sentido Rio, que é a direção mais complicada por enquanto da ponte. 32 minutos a travessia de Niterói para a capital. Na direção contrária são 26 minutos também com o trânsito lento nessas proximidades, até por conta dos motoristas mais curiosos. Seguindo mais à frente pela BR-101, rodovia Niterói-Manilha, são 17 quilômetros de lentidão de acordo com a concessionária que administra a via. Com esse panorama bem ruim, até pelo menos a altura de Manilha, já chegando em Itaboraí. Tem alternativa da Alameda São Boaventura, mas saiba que não está tão diferente assim o panorama. Muito pelo contrário, retenções por todo o percurso, segue assim pela RJ 104 até pelo menos a chegada ao Columbandê para quem vai no sentido Alcântara. Se o seu caminho é a Zona Sul e região oceânica de Niterói, retenções pela descida da Jansen de Melo, Marquês do Paraná e também a Gavião Peixoto. Feliciano Sodré, essa sim surge como uma alternativa, seguindo pela região do Ingá até pelo menos a Orla de Cacaí. Vem aí o mesma coisa fast food, mais um fast food que promete o que todo mundo cumpre, o mesmo pão, mesmo queijo, mesmo hambúrguer, você já conhece. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Quer ouvir informação? Segue a líder. Expresso do Madureira. Pois é, Cisne, pois é, Barrocas. Finalmente, 2 anos depois do ataque terrorista do Hamas contra Israel, parece que o acordo de paz está sendo selado. Sinceramente, faço votos que tudo corra bem. Os conflitos no Oriente Médio sempre foram objeto da minha atenção e preocupação. Acredito que os israelenses e os palestinos um dia poderão conviver em paz e, mais que isso, numa comunidade colaborativa e produtiva. O problema é que no meio do caminho sempre tem uma pedra, ou melhor, várias pedras. E, com a paz, os radicais de ambos os lados, e que são minorias, perdem o seu poder e a razão de existir. Me lembro do grande líder israelense, Yitzhak Rabin, um campeão na luta pela paz, e inclusive por isso ele ganhou o prêmio Nobel, né? Que foi covardemente assassinado por um terrorista de extrema-direita israelense. Shalom em hebraico e salam em árabe são palavras muito parecidas. As duas significam paz. Mas, Madureira, você acha que o risco é algo iminente ou viveremos talvez um momento de paz agora, os próximos 6 meses, 1 ano, e depois é que você suspeita que seja difícil manter? A história, essa é o meu grande temor, né, Sidney? A história se repetindo. Você viu já várias tentativas de acordo e de repente, né, um dos lados faz uma provocação, né, faz uma atitude hostil e recomeça tudo de novo. Por quê? Porque elas vivem em simbiose, né? A existência de uma está ligada à existência da outra, né? A extrema-direita israelense
ela depende da existência do Hamas e outros grupos terroristas, né, para justificar, né, o poder que eles têm no Knesset, no parlamento israelense, e vice-versa, né, lá dentro dos países árabes e da área palestina, né, os grupos terroristas, né, controlam territórios, oprimem os cidadãos também, e assim a gente vê uma repetição da história. Eu lembro do Isaac Rabin porque ele foi o cara que ficou mais perto de construir uma paz duradoura entre Israel e o Estado palestino. Lembrando e por isso mesmo acabou sendo assassinado. Lembrando que teve aquela foto clássica também do Bill Clinton, né, com as mãos sobrepostas, o Saddam, o Menachem também. Ali parecia, né, que seria um início de um sempre novo tempo. Você fica você fica nessa expectativa, nessa esperança, e dura, como você falou, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí pronto. Tomara que não, tomara que a paz prolongue-se. 18h38. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Ele é o despertador do Rio. Antônio Carlos. Acordando o Rio, acordando o Brasil. O show do Antônio Carlos, líder de audiência, acorda o Rio com informação e alto astral. De segunda a sexta. Esse é o show Antônio Carlos, genial. Fique ligado na Tupi, de 6 às 8 da manhã, muitas atrações em nosso programa. Show do Antônio Carlos. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Os biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo, por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Domingo é dia das crianças. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, quando você pensa na sua infância, o que mais sente saudades, hein? 980 18 8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Conta pra gente, 980 18 8880. Super Rádio. Ei, a festa continua! Saldão de aniversário Rede Economia. Vem aproveitar! Promoções de sexta a terça. Arroz Princesa 17,95. Feijão de caldo 4,87. Azeite galo 28,90. Mistura condensado Mococa 3,79. Leite Tirol 4,35. Mistura creme Mococa 1,95. Alcatra 32,95. Filé de frango Seara 16,98. Coxa com sobrecoxa 6,97. Linguiça suína Seara 15,98. Salsicha Seara 7,47. Tequito 17,98. Surf 1,6 quilos 12,98. Amaciante P 6,99. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h41. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Boa noite, Azedo. Boa noite, Sidney Barrocas, Madureira. Boa noite. Boa noite, Azedo. Qual é o tema de hoje, Azedo? Olha, esse prêmio Nobel que a Maria Corina
lá da Venezuela recebeu, a Maria Corina Machado, ele deixou o presidente Lula meio numa saia justa, né? Foi uma decisão polêmica do Conselho do Prêmio Nobel lá de Oslo, que mexeu aí com dois protagonistas da política. Azedo, só um detalhe, você falou presidente Lula, eu não sei a opinião dele, mas foi o Lula que ficou ou foi o presidente Trump que ficou em saia justa? O Lula ficou mesmo? numa saia justa. Sim, Trump ficou meio desmoralizado, porque ele era candidato e levou a bola nas costas, né, da Corina. Por isso é que eu digo que mexeu com dois protagonistas da política. Verdade, entendi. Pois é, então ele levou a bola nas costas. Mas o problema é que essa escolha deixa uma saia justa para o governo brasileiro por causa da relação com Maduro, que é uma posição ambígua. Teve aquele atrito do Lula com o Maduro, o Brasil ficou numa posição ambígua, ajudou a oposição, inclusive, mas não rompeu com a Venezuela. E hoje, assim, o principal apoiador da Maria Corina Machado é o Trump. E ela, inclusive, agradeceu ao Trump, né, o apoio que vem dando à oposição na Venezuela. Mas é uma situação muito crítica, porque a ameaça de uma invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, ela é feita com frequência pelo governo americano. Eles bombardeiam barcos venezuelanos e matam as pessoas na suposição de que são todos traficantes, sem provar nada, são execuções sumárias, né? E que nem na guerra lá de Gaza, né? Que todo homem que morre é terrorista do Hamas. Então, essa coisa mexe, né, com o posicionamento do Itamaraty, gera cobranças para o Itamaraty, uma saia justa. Até agora eu não vi nenhuma manifestação do Lula sobre esse prêmio. Realmente é uma premiação meio um ponto fora da curva, né? Porque os nomes anteriormente consagrados não eram uma parte, né? Eram críticos de uma série de coisas, mas não era parte. Ela foi candidata à presidência também. Madureira quer participar da conversa. Você acha, Azedo, que a receptora, né, que ganhou o prêmio Nobel, a Maria Corina Machado, deveria realmente ter feito essas declarações assim, dedicando ao Trump, dedicando ao Trump a sua vitória? Você acha? Na minha opinião, foi uma declaração infeliz. O que você acha? Ela é uma mulher conservadora, né? Ela não é uma mulher de esquerda. Ela não é nenhuma liberal clássica, ela é uma mulher conservadora, que está numa posição muito corajosa, porque ela foi para a clandestinidade e não saiu da Venezuela. Ela está recebendo esse prêmio nessa condição. Então, ela é um símbolo, né, de duas coisas: de que existe um movimento de resistência na Venezuela, de que existe um governo autoritário que não deixa a oposição ter uma vida legal, normal, participar do processo político, né? Agora, é uma coisa complicada, porque a relação dos Estados Unidos com a Venezuela também é contraditória, porque eles continuam comprando petróleo, né? Eles não suspenderam completamente a compra de petróleo. E ficam fazendo as ameaças e tal. E o Brasil fica na posição ambígua, porque o Brasil tem relações com a Venezuela, a política externa brasileira tem essa tradição de manter as relações independentes do regime político, em função dos interesses brasileiros. O Brasil tem interesses comerciais na Venezuela. A Venezuela, por exemplo, os maiores exportadores da região norte do Brasil exportam para a Venezuela. É o país que mais compra produtos brasileiros. Então, é uma coisa que não é simples, que envolve economia local, envolve abastecimento. Tem as dívidas da Venezuela com o Brasil também, se o Brasil romper
desobriga, né, de pagar, é uma situação complexa, Azedo, contraditória. Você acredita que possa ter havido uma espécie de uma análise lá em quem premia do ponto de vista político, tipo assim, olha, não vamos dar para o Trump, mas vamos dar para alguém que é opositor do atual regime, e o governo Trump é opositor do Maduro, vamos dar para alguém que foi indicado pelo Marco Rubio, que é o secretário do Trump, e que é alguém que acompanha de perto a política sul-americana, agora, nosso continente em geral, não só aqui sul-americana, né? Mas do continente como um todo. Será que não pode ter ocorrido isso? Não dá para o Trump, mas dá para alguém, mesmo que ele não tenha gostado, né, da indicação, a favor da ideologia dele? Pois é, mas aí eu acho que está a grande ironia dessa coisa. Assim, numa visão, eu vou ter um olhar, vamos dizer assim, malicioso com relação a isso. Por quê? Porque o principal homem da política externa do Trump, pelo menos do ponto de vista formal, é o Marco Rubio. E o Trump não escondia o desejo de receber o prêmio Nobel. Acelerou o negócio lá em Gaza nessa expectativa. Aí eles pegam e indicam a pessoa que havia sido indicada pelo Marco Rubio antes do Trump ser presidente. É como se fosse ele levasse a bola nas costas do principal secretário dele para a política internacional, entendeu? Não é uma hipótese descartável, absolutamente. Ela é maliciosa, mas ela está dentro do jogo também aqui como uma carta hipótese. E o Barrocas vai arrematar aqui, talvez com a última participação do Azedo nessa semana aqui, só na semana que vem que ele vai retornar. Diga, Barrocas. Azedo, você destacou muito bem que essa premiação deixou o Lula numa saia justa. Agora, a posição da Maria Corina Machado também é meio dúbia, né? Também fica numa saia justa, porque por um lado ela denuncia o regime ditatorial do Nicolás Maduro, por outro, pelo menos pelo que eu pesquisei, eu não vi nada dela falando aí sobre a presença das tropas americanas na costa venezuelana. Ela fala alguma coisa sobre isso ou ela não fala nada? Não, ela não fala, mas a minha avaliação é de que ela vê essa presença como uma coisa benéfica, porque se houver uma intervenção americana, a alternativa que existe lá, em termos políticos, para fazer uma transição com respaldo popular, é ela. Então, é uma aliança para ela estratégica. O fato concreto é que quem ganha esse prêmio passa a ser uma pessoa referencial, né, nas discussões geopolíticas, sociológicas, políticas mesmo. Ela vai dar entrevistas, ela vai se fazer presente. Você veja o Esquivel, por exemplo, prêmio Nobel da Argentina, que ganhou, né? Ele até hoje é sempre lembrado, referenciado. Diga, Madureira, para arrematar. Olha, eu discordo um pouco, Sidney, porque você vê, o Henry Kissinger foi o Prêmio Nobel da Paz, o Menachem foi o Prêmio Nobel da Paz. É um prêmio Nobel meio café com leite, né? Ele tem um viés político muito grande e nem sempre quem leva é merecedor, né? Não falo de merecedor, eu falo de espaço, né? Quando a pessoa ganha, ela cria uma deferência. Chegar no aeroporto, ela tem um prêmio, ela vai ser certamente entrevistada, vai poder falar as ideias do momento. Não há dúvida, mas você tem que sempre pesar direitinho, né? Quem é quem. Não, você tá certo, você fez bem em citar esses nomes, realmente nomes por conveniência, né? Aí dá prêmio por conveniência ou coisa que o valha, complica. Azedo, forte abraço, bom final de semana, até segunda. Até. 18h50. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser.
Agora sim, chegou a hora de você adquirir seu carro ou moto sem pagar juros na parcela. Aqui no Consórcios TFA, você consegue realizar seu sonho com condições que cabem no seu bolso. Instagram, @consórcio TFA Motors. Aqui não é IA, é TFA. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Em apoio à companhia Outubro Rosa, o Bangu Atlético Clube vai receber amanhã um caminhão de mamografia no estádio Moça Bonita, numa iniciativa conjunta com o projeto Marque Esse Gol, o futebol contra o câncer de mama. O atendimento será realizado das 8 da manhã às 18 horas, com exames gratuitos de mamografia. Super Rádio. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h53. Jornal da Tupi. Esporte. Hoje, para quem estava necessitando ver gols da seleção, foi um negócio assim expressivo. Mas quem vai falar sobre o Brasil aqui é o Wellington Campos. Tudo bem, Wellington? Boa noite. Alô, Sidney. Alô, amigos da Super Rádio Tupi. Foi uma bela atuação da seleção brasileira aqui em Seul, na Coreia do Sul. O Brasil fez sem maiores dificuldades 5-0 na Coreia. 2 gols de Rodrigo, melhor em campo, também 2 do atleta Estevão, moleque muito bom de bola, além de Vinícius Júnior, que fez também uma belíssima atuação. Aliás, um destaque para toda a equipe do Brasil, time bastante equilibrado, e Ancelotti mandou mais um recado, que é o time jogando assim na Copa do Mundo. Sidney. É o que o torcedor quer, né? Realmente não é time retrancado, é time com talento, capacidade, mas não dá para você medir muito eficiência contra a Coreia. Vamos ver o próximo desafio contra o Japão, se vai mudar alguma coisa. Flamengo agora. Gabriel Andreso, tudo bem, Andreso? Boa noite. Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. O atacante Bruno Henrique participou hoje à tarde de uma audiência promovida pela Conmebol para responder pelos gestos obscenos que fez após a partida contra o Estudiantes no último dia 25. Na altura, o Flamengo venceu nos pênaltis, se classificou diante da equipe argentina e Bruno Henrique acabou se comportando de maneira considerada ruim para a Confederação Sul-Americana, provocando a torcida adversária. Em sua defesa, o atacante rubro-negro afirma ter sido atingido por um isqueiro atirado justamente da área das arquibancadas do estádio de La Plata e que apenas reagiu à provocação. Flamengo que se classificou para as semifinais e o Bruno Henrique corre então risco de ser suspenso pela Conmebol. Lembrando que ele já cumpre efeito suspensivo por conta daquele caso que acontece, que tramita ainda no STJD, relativo ao cartão amarelo tomado de propósito por ele no jogo contra o Santos pelo Brasileirão de 2023. Ele foi condenado a 12 partidas, mas o efeito suspensivo está correndo e ele então está liberado para disputar competições nacionais por enquanto. Flamengo que segue a sua rotina de treinamentos em meio à data FIFA e que terá, após este período dos jogos de seleções, uma maratona de partidas decisivas. A primeira, o clássico contra o Botafogo no próximo dia 15 no estádio Newton Santos. Ok, Sidney? Ok, esse é o Flamengo do Marcelo Madureira. E agora o Fluminense do João Pedro Barrocas. Tudo bem, Daniel Esperon?
Alô, Sidney, um abraço para você e para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. O Fluminense tem um período para trabalhar por conta dessa data FIFA. O time, pela primeira vez na era Zubeldia, vai ter tempo para treinar e buscar melhorar as questões individuais, coletivas e principalmente, Sidney, tentar corrigir os apagões que o time do Fluminense vem tendo no final das partidas. Depois lá dos 40 minutos, é sempre uma preocupação, o torcedor fica já bem tenso. Tanto que aconteceu os gols contra o Sport, aquele empate na Ilha do Retiro, diante do Mirassol. O Fluminense também sofreu a derrota já quase nos acréscimos, então é um motivo de preocupação. Foram 11 partidas nesse Campeonato Brasileiro e 9 delas o Fluminense acabou perdendo pontos na tabela, pontos esses que fazem falta, né? Até porque o Campeonato Brasileiro é muito disputado, o Fluminense almeja uma vaga na Copa Libertadores da América, seja de forma direta ou indireta, até para tirar aquela pressão da Copa do Brasil no fim do ano, depois da disputa do Brasileirão, né, Sidney? É verdade, é isso mesmo, lembrou bem, Esperon. 18h57. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Há tanto tempo estamos por aqui, sempre juntos e ligados em você. Como é bom escutar o som da sua voz, que dá força e energia pra gente viver. Aniversário da Tupi. 90 anos de uma nova história. Para fechar o dia bem informado, o Giro Esportivo atualiza as notícias do seu time. Edilson Silva. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite, com as notícias do esporte. A noite da Night gostosa, gostosa, gostosa do Rio. Tamo junto. Os clubes do Rio em destaque de 10 à meia-noite. Giro Esportivo com Edilson Silva. Giro Esportivo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas em ponto, é hora da entrevista. Repórter Jornal da Tupi. Sidney Madureira e amigos do Jornal da Tupi, qual é o motorista que nunca foi abordado e achacado por um falso flanelinha que se sente o dono da rua e faz ameaças abertas ou veladas? Se não der o dinheiro, a vítima pode ter o carro arranhado, danificado, ter os pneus furados, enfim, prejuízo e dor de cabeça para muitos que acabam se sujeitando, às pressões desse falso flanelinha. Eu falo falso porque tem flanelinha legalizado que trabalha dentro das regras, mas a categoria como um todo acaba tendo a reputação manchada por esses falsos profissionais. Tem solução para isso? Bom, a Câmara dos Vereadores aprovou em primeira discussão um projeto de lei que prevê a implementação de fiscalização digital da cobrança das vagas de estacionamento em vias públicas. Esse sistema digital
teria reconhecimento de placas por câmeras, uso de GPS para localização do veículo e possibilidade de pagamento remoto. Vamos ouvir o autor do projeto, o vereador Marcelo Diniz. O nosso objetivo é acabar com a extorsão dos falsos flanelinhas aos motoristas na cidade do Rio de Janeiro. Se você parar próximo a uma casa de show, por exemplo, num dia de sexta-feira, no período da tarde, eles te cobram, sem ter show nenhum, eles te cobram aproximadamente R$4. Nessa mesma sexta-feira, se você voltar no período da noite e estiver acontecendo um show, o valor chega a ser cobrado de R$80. É um absurdo. E se o motorista se recusar a pagar, ele é ameaçado. Às vezes eles danificam o seu veículo, rabiscando, esvaziando seu pneu e até furando o seu pneu. Além de proteger o cidadão, esse projeto vai gerar arrecadação aos cofres municipais e empregos formais, porque as empresas que forem implementar o sistema terão que contratar mão de obra legalizada. Bom, sem dúvida, tudo que vem para modernizar, agilizar e facilitar a vida do cidadão é bem-vindo, mas a gente já viu, né, Sidney, essa promessa, essa esperança, quando foi implementado, por exemplo, o Rio Rotativo, com pagamento daquele papel de R$2 ou R$4. Só que na prática o mau flanelinha continua cobrando por fora, dispensando o papel e impondo o valor que ele quer. Antes de tudo, falta fiscalização e policiamento para coibir esse tipo de prática. A gente falou até aqui da abordagem ilegal de flanelinhas, mas o motorista também sofre com as cobranças legais. Para você parar, por exemplo, o carro nos estacionamentos públicos ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, o motorista paga R$10 a hora. O Ministério Público questionou esse valor e pediu a volta da cobrança dos R$2, como no restante, né, da cidade. Mas a Justiça negou o pedido do MP, do Ministério Público, e manteve esse preço salgado, viu? Para falar desse tema tão importante, está conosco o Paulo César Pegas Ferreira, doutor em Engenharia de Transportes pela COP da UFRJ e diretor do Instituto Zero Morte para a Segurança em Transportes. Boa noite, Paulo César. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Sidney. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Prazer enorme estar falando com vocês. Se vocês me permitem, né, eu vou começar divagando sobre um ponto. O fato da cobrança ser eletrônica e digital vai tirar os falsos flanelinhas da rua assaltando os motoristas? Me parece que o problema é de ordem pública, né? Está faltando ordem pública. Por que ainda é consentido ou tolerada a presença desses falsos flanelinhas na rua? Cadê a ação de polícia da prefeitura para coibir isso? Eu acho que regulamentar, fazer leis, mas não fiscalizar, não dá resultado, né? A gente vê isso diariamente no trânsito. O Brasil é um país que tem 34 mil mortes por ano, 148 mil casos de invalidez, e a gente não vê policiamento no trânsito, né? E a maioria dessas ocorrências que geram acidentes fatais e graves são justamente as situações de desrespeito à sinalização de trânsito, né? Então, eu acho que o problema da fiscalização é fundamental para viabilizar esse mecanismo que a Câmara Municipal está querendo adotar. Eu acho extremamente válido, mas eu gostaria eu não quero me estender muito para até dar oportunidade para vocês poderem contextualizar outras coisas. Mas vamos pensar no seguinte: eu peguei os dados aqui da Prefeitura atualizados. A frota de 2024 licenciada pelo Rio de Janeiro eram 3.470.000 veículos. Isso população do Rio de Janeiro, fora a população em trânsito pela cidade, o pessoal da Baixada, de Niterói, que se desloca e vem ao Rio para resolver problemas. Quando a gente pensa em 3.400.000 veículos, dos quais 2.400 são automóveis, a gente tem que pensar que o número de vagas, se 10% dessa frota precisar de vagas, a gente vai precisar de alguma coisa na casa de 2,9 quilômetros quadrados de vagas, se a gente considerar vagas de 12 metros, se considerar vagas de 15 metros, que são vagas para veículos maiores, 3,5 quilômetros quadrados de vaga, 2,9 quilômetros é 0,5% da área urbana da cidade. 0,6 15 metros de vaga, 3,2 quilômetros, 0,6% das vagas. Se a gente colocar todos esses carros enfileirados e pegar a quilometragem de vias da cidade do Rio de Janeiro,
vocês podem não acreditar, mas os carros licenciados na cidade não têm espaço para ocupar todas as vias da cidade. Então, é uma cidade que já está com uma frota circulante superdimensionada para a capacidade das vias. Então, eu acho que o primeiro ponto que a Câmara dos Vereadores deve discutir é por que o carioca tem tanto carro. E aí a gente vai bater numa tecla de por que o carioca precisa usar tanto carro e motocicleta. Não falei nem das motos. Por causa do problema da individualidade e da segurança no transporte e também da vascularidade. Então, tem problemas mais sérios e se a gente não ataca todo esse contexto, a gente vai ficar chovendo no molhado. Então, Paulo César, a gente está começando a entrar em um outro ponto, que é a questão do transporte público de massa, que é precário no Rio de Janeiro, né? Agora, em relação a esse projeto da Câmara dos Vereadores, pelo que o senhor falou, o senhor concorda, mas falta segurança e falta vaga também, é isso? Primeiro, falta vaga. Segundo, falta segurança. Terceiro, falta fiscalização de que esses falsos flanelinhas não vão estar na rua, acharcando da mesma forma. Você pode criar a cobrança digital e qual é a segurança que o cidadão tem de não pagar para o cara que está sendo acharcando ele? E quando você sai, por exemplo, como já aconteceu comigo, numa peça no Municipal, eu parei o carro em frente ao Clube Naval, a área da Marinha, que tinha esses falsos flanelinhas, e eu me neguei a pagar, quebraram o para-brisa do meu carro com paralelepípedo. Paulo, estou ouvindo a sua análise de alguém que conhece realmente e nos ajuda muito a refletir. Se fosse por ordem, 1, 2, 3, a primeiríssima coisa para tentar melhorar a cidade nesse assunto, qual seria? Eu acho que a primeira coisa é moralizar o estacionamento. A Guarda Municipal tem que se posicionar e parar de ficar procurando urubu morto no céu. Urubu morto não voa. A Guarda Municipal hoje no Rio de Janeiro está procurando urubu morto no céu. Ela não fiscaliza absolutamente nada. E o segundo, qual seria? O segundo? A segunda coisa seria dimensionar o número de vagas para a realidade de veículos em circulação na cidade. Um estudo claro de onde as pessoas vão, para onde vão e onde necessitam quantas vagas. E veja bem, existe uma sazonalidade clara na cidade em função até do dia de semana. O número de vagas ao final de semana, ela está em torno das áreas de lazer e das atividades culturais e durante a semana dos shoppings, dos consultórios, das áreas onde as pessoas têm trabalho, né? E vamos entender esse deparo da população antes de começar a criar soluções estapafúrdias que não vão atender o cidadão. Eu acho que a Câmara dos Vereadores está fazendo uma coisa que é uma pontinha desse iceberg. Só que o iceberg, só 10% flutua, 90% está embaixo d'água. Paulo César, me chama a atenção os preços diferenciados, né? Ali na Zona Sul, na Lagoa, R$10 a hora. Qual seria o preço justo, né? A legislação prevê que esses espaços nobres na Zona Sul, espaços turísticos, tenham um valor maior do que no resto da cidade? Claro que não. Claro que não. Para o cidadão, o metro quadrado é rigorosamente igual em qualquer ponto da cidade. Se a prefeitura quer valorizar o metro quadrado em áreas nobres, ela tem que dar estrutura de área nobre. A prefeitura, ela tem que se posicionar sobre isso. Ela está querendo equivaler a vaga, o valor da vaga com o IPTU que ela recebe? Não faz sentido isso. O sistema, até porque quem usa a vaga nas áreas nobres não quer dizer que sejam as pessoas que têm poder aquisitivo. É uma incoerência da prefeitura querer estipular, estabelecer valores a partir da nobreza da área. Quer dizer, então jamais uma pessoa de classe média ou classe pobre poderá ascender e ir numa praia na Barra da Tijuca, na Zona Sul, ou até no Recreio, porque é uma área nobre e o metro quadrado ali é mais caro e o estacionamento vai ser mais caro.
Muito bem pensado, ótima entrevista, porque ela trata de uma realidade do nosso dia a dia. Então é preciso enfrentar isso com inteligência e nada melhor do que procurar a engenharia de transporte da COP, que já há muito tempo, da UFRJ, estuda, né? E esses estudos todos, eles não existem para estarem dissociados da realidade, não. Tem que ser discutidos, adotados pela Prefeitura, pela Engenharia de Trânsito do Estado também, que tem lá as suas obrigações. Conversamos com Paulo César Ferreira, doutor em Engenharia de Transporte pela COP FRJ, que eu citei aqui, e diretor do Instituto Zero Morte para Segurança em Transportes. Muito obrigado, viu, Paulo? 19h11. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Ou é Pulse, é RG, é paixão. Tem alegadinina, taurina, imitação. Vitamina B, saponina, pra exposição, larga da rotina. É pra viver com ânimo e emoção. Trabalhar, sorrir, namorar com tesão. Pastilha sublima pode chupar ou mastigar. Você é natural, é só experimentar. The Power, The Key, The Power Pulses. The Power Pulse, dá vida pra você. É, professor Rubens, pra quem tá ouvindo a Super Rádio Tupi agora, o Power Pulse é tão bom que ganhou até música, professor. Seja bem-vindo. Um abraço, Felipe, um abraço a todos os ouvintes. Você viu que legal, né? Aí essa musiquinha é para explicar a pessoa o que é Power Pulse. Tem arginina, tem saponina, tem o complexo vitamina B, né? Excelente para o seu cansaço físico. Ó, para quem malha, é fantástico. Agora, para quem trabalha também o dia inteiro, que não tem tempo de malhar nem nada, ele te dá energia. Então, quer dizer, não é só para o sexo, ele é bom para o cansaço físico, mental. Você sabe que a gente vive, né, correndo atrás do dinheiro, né? Vamos falar assim, do dinheiro, da correria, loucura. O tempo parece que ficou menor, né, Felipe? Fala a verdade. Mas com certeza, hoje está cada vez mais corrido e mais difícil, né, professor? Mas quer dizer, então, que para namorar, Power Pulse é bom mesmo, é o melhor, professor? Sim, é o que a música falou, né? Na hora H você não falha. Porque o Power Pulse, ele não é medicamento, ele é um suplemento 100% natural, que ele tem uma composição perfeita. O que faz melhorar o seu desempenho sexual? Primeiro, o homem precisa ter ereção e precisa ter libido, vontade, desejo, testosterona. É o que faz você ter desejo. Porque vai chegando uma certa idade, Felipe, que o homem vai diminuindo. Verdade. Vamos supor que na andropausa ele vai, né? Não é a mesma coisa do que quando a gente tava com 18, 19 anos, não é a mesma coisa. Não, então eu preciso de uma ajuda. E essa ajuda natural é a melhor coisa que tem. E a mulher também, às vezes, ela fica assim, ó. O homem reclama que a mulher fala, tô com dor de cabeça, hoje não, mas não sabe que às vezes ela tá na menopausa, né? Isso aí desestimula ela, os hormônios estão descontrolados. E o Power Pulse é uma pastilha por dia pro homem e pra mulher. E pra quem vai ligar agora aí, professor Rubens, qual é a promoção especial pro nosso ouvinte da Tupi? Gente, ó, pra quem tá ouvindo a Tupi agora, em qualquer lugar do país, nós vamos te dar 70% de desconto. Vamos dividir no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega. Você vai ganhar uma caixa de som JBL e o kit sedução. Agora tem uma coisa, Felipe, quem não tem cartão, olha a vantagem aí. Pode comprar no boleto e pagar, sabe quando? Sabe quando a primeira parcela? Quando, professor? Só em novembro. Eita! Você vai ligar agora no 0800 787 4040, 0800 787 4040. Até fiado dá pra fazer amor, viu, Felipe? Aí ficou bom demais, é só ligar e aproveitar. 0800 787 4040. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h15. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou. Paulo Lage está de volta.
Tô de volta sim, Sidney Rezende, para falar ainda da Avenida Brasil. Permanece o trânsito complicado, seguindo em direção à Zona Oeste, começando no trecho de Cordovil. Vai assim até pelo menos a altura de Bangu. Lembrando que uma das alternativas, que é a Estrada do Quitungo, até serve de alternativa por enquanto, chegando inclusive pela Estrada da Água Grande, passando por Irajá, boas condições. A Albérico Diniz e Marechal Fontinelli já começa a complicar um pouco no acesso para a região de Realengo, passando pela Praça do Canhão. Melhora mais à frente pela Avenida de Santa Cruz para você que está chegando à região de Bangu. Começou a Black Friday Rede Manaus. Pneu de carga 275 a partir de 6 vezes sem juros de R$ 295 no cartão ou 5% de desconto no Pix. Vem pra cá, caminhoneiro. Segunda-feira tem mais no Jornal da Tupi. E agora, um dos mais elegantes repórteres brasileiros, Thiago Souza. Thiago está vestindo um Armani, está elegante para cá, uns óculos bonitos, umas roupas. Não, Madureira, o Thiago deu uma virada no armário, Thiago, né? sempre foi um repórter extremamente elegante. É lindo que é um excelente profissional e um cara muito estiloso. Eu também acho. E aí, quais são as informações que você tem do transporte, Thiago? Já ganhei meu dia. Trazendo informações do BRT, Sidney, olha, devido ao trânsito intenso e a congestionamentos dos cruzamentos em torno do terminal Curral Falso, estão irregulares os intervalos das linhas 10, que faz o trajeto Alvorada-Santa Cruz, a linha 14, terminal Recreio Santa Eugênia, também a linha 15, Curral Falso Alvorada, linha 17, Santa Cruz Campo Grande, linha 20, Salvador Allende Alvorada e também a linha 28, Curral Falso Pingo d'Água, Sidney. 19 e 17. Quer ouvir informação? Segue a líder. Jornal da Tupi. Informação. No grande mundo dos repórteres, a gente não pode elogiar um, né, adjetivar e tal, que os outros ficam com ciúme. Então, o problema é esse. Quando elogio um, eu tenho que elogiar os outros também. O abençoado Marcos Antônio de Jesus. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite. O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises apresentou durante a ABAV Expo, a maior feira de turismo da América Latina, a pesquisa Panorama Turístico, que revela as impressões e tendências do turismo no estado. O estudo, feito com 1.082 turistas no Pão de Açúcar e no Corcovado, foi apresentado pelo diretor executivo do Instituto, João Gomes, e o consultor da presidência da Fecomércio, RJ, doutor em turismo, Otávio Leite, na ABAV Talks, na Arena Sesc Copacabana. Segundo o levantamento, os gastos diretos com turismo foram estimados em 10 bilhões e 600 milhões de reais, sendo 3 bilhões provenientes de turistas domésticos. A atividade gerou 198 mil empregos, impulsionando 6 bilhões de reais em remuneração ao trabalho e contribuindo com 13 bilhões para o PIB estadual. A pesquisa também analisou a percepção sobre segurança pública dos turistas. Embora 37,2% dos entrevistados tenham viajado com a expectativa de insegurança, 61,9% afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a segurança no estado após a visita. Marcos Antônio de Jesus, para o Jornal da Tupi. Olha, hoje o Gustavo Santiago conversou comigo falando sobre o preço dos alimentos, né? Comida, negócio que ele entende e tudo mais. E eu falei, olha, essa reportagem é boa, hein? Vamos colocar aqui no ar, porque o preço dos alimentos caiu pelo 4º mês seguido, isso é informação do IBGE, e o Gustavo Santiago acompanhou isso de perto. Tudo bem, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. A cesta básica de alimentos apresentou redução em 22 das 27 capitais do Brasil no mês de setembro, na comparação com agosto. Segundo a pesquisa nacional de cestas básicas de alimento divulgada nesta semana, o estado do Rio de Janeiro apresentou uma queda de 0,26% e o custo médio da cesta básica ficou em R$ 799,22. A pesquisa apontou que 8 dos 13 itens avaliados tiveram uma redução na capital. Um dos produtos destacados foi a batata, com redução de quase 12%.
O tomate, café em pó, feijão preto, açúcar refinado, leite integral, além de outros produtos, completam a lista dos produtos com queda de preço. Já no acumulado do ano, entre dezembro de 2024 e setembro deste ano, a batata registrou uma queda de 36,59%, assim como o feijão preto, que registrou 36,52%. No recorte referente aos últimos 12 meses, outros produtos registraram queda na capital fluminense. A batata mais uma vez liderando a pesquisa com 54,32% de queda, além do leite integral, que chegou a registrar uma queda de 2,33%. Apesar de apresentar queda de 1,01% no valor de cesta básica, o estado de São Paulo cobra R$ 842,26. Na pesquisa, Maceió foi o estado que se destacou. A cesta é vendida por R$ 593,17. Sidney, eu volto com você. Isso, obrigado, Gustavo Santiago. Por acaso, falamos muito em Maceió essa semana aqui, como um dos pontos turísticos mais bonitos do estado de Alagoas. Realmente, estado pequeno, mas olha, não é brincadeira não. Alagoas é um dos estados mais, com a orla mais linda e mais valorizada, mais procurado, um dos mais procurados também do Brasil. 19h22. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Alô, você que tem diabetes. O gel de glicose líquida, o Elion Gold, é ideal para hipoglicemia ou atividades físicas intensas. Com 40 gramas de carboidratos, tem energia imediata e de longa duração. Fácil de usar, com tampa de rosca e escala visível. É perfeito para diabéticos ou atletas. E o melhor ainda, se você comprar pelo menor preço no Super Saudável Shopping. Entre agora no site supersaudavelshopping.com.br e recupere sua energia com o Elion. Ei, a festa continua! Saldão de aniversário Rede Economia. Vem aproveitar! Promoções de sexta a terça. Arroz Princesa 17,95. Feijão de caldo 4,87. Azeite galo 28,90. Mistura condensado Mococa 3,79. Leite Tirol 4,35. Mistura creme Mococa 1,95. Alcatra 32,95. Filé de frango Seara 16,98. Coxa com sobrecoxa 6,97. Linguiça suína Seara 15,98. Salsicha Seara 7,47. Tequito 17,98. Surf 1,6 quilos 12,98. Amaciante V 6,99. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Aqui é o Miguel Coker, diretor-geral e curador do Festival de Cultura Digital Hack Tudo. Eu tenho um convite especial para vocês. Nos dias 11 e 12 de outubro, no final de semana do Dia das Crianças, vai rolar a 9ª edição do Hack Tudo. A gente vai chegar lá no MAN, Museu de Arte Moderna do Rio, com várias atrações para todas as idades. O evento é gratuito, acontece das 2 da tarde até as 2 da noite. Muita inovação, arte, tecnologia e diversão. Anota aí na agenda e chega cedo, hein? Porque é sujeito à lotação. Valeu, Sidney. Valeu, galera. Super Rádio Tupi. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. A Flaviense Gemad não para. Apesar do incêndio na unidade de Duque de Caxias, a loja e o galpão estão funcionando normalmente. O melhor atendimento com estoque e entrega garantida, além das vantagens de aniversário bombando. Você compra e por mais R$1 pode levar vários prêmios. Consulte o regulamento nas lojas ou no WhatsApp 3035-6900. Procure a Flaviense Gemad mais próxima de você. Sua chance de economizar é gigante.
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h26. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Sidney Rezende, todos da mesa. Eu sinto mais saudade de subir em árvores. Eu vivi em cima das árvores, morava num sítio bem distante, apesar da infância muito difícil. Sinto saudade de subir em árvores. Me chamo Cleo, moro no Lins. Tenha uma boa noite, um ótimo final de semana a todos. Boa noite, Sidney Rezende e sua equipe. Me escuta, meu querido, quando eu era criança, na década de 50, morava no Rio Comprido e a gente brincava na portaria do prédio, né? Com outros coleguinhas, amarelinha, pique-bandeira, cabra cega, jogava peteca, né? E era tranquilo. Hoje em dia as crianças brincam assim, ainda mais que moram em comunidade, né? Fica difícil, bala perdida, tá ceifando a vida dessas crianças, né? Beijo, Sidney Rezende, Arlete, Campo Grande, Rio. Outro Arlete. Ô, Madureira, é verdade, né? Antigamente tinha isso. Hoje em dia, a criança, apartamento, né? A gente não pode nem andar na rua sozinha. Você ficou no Paraná até que idade? Uns 13, 14 anos. Então, usufruiu justamente disso, mas lá brincava de bola. Eu senti muita diferença quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Imagina. E você, Barrocas, também você teve essa oportunidade de brincar na rua numa boa, sem medo, de sequestro, de eu briga? Ia pra escola sozinho com Sozinha? Sozinho, com 10 anos de idade. Era uma vida trans, né? Uma vida transformada, né? 9, 10 anos de idade, andava sozinho. Mais de 2 quilômetros para ir para a escola. É melhor chamar o próximo. Vamos lá. Boa noite, Sidney. Newton César de Além Paraíba, Minas. Tem saudade, rapaz, de quando a gente brincava de bolinha de gude. Era muito bom. E soltar papagaio também. É um tempo que, infelizmente, a gente não volta mais, mas que saudade daquele tempo. Infelizmente, a gente já não pode mais, né? Um abraço, Sidney. Boa noite, Sidney Rezende, Cátia do Pilar. O que eu mais sinto saudade da minha infância é a minha casa, que eu nasci e morei em Ricardo de Albuquerque. Boa noite, Sidney. Isso é um sentimento que eu respeito demais. Ô Barrocos, começando por você agora, que eu comecei com o Madureira no bloco anterior, em Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, se fala papagaio também, no Rio é pipa, né? Quer dizer, tem uma terminologia, hoje nacionalizou-se, mas antigamente tinha esses regionalismos, né? Ainda no tem. Sul, Pandorga. Em cada região a pipa tem um nome diferente. São vários a pipa vai voar. Você soltava a pipa na época do vovô? Não. Não, a pipa do vovô não sobe mais. 19h28, segue aí. Meu nome é José Felipe, boa noite. Com relação à pesquisa, o que eu mais sinto saudade quando eu era criança, eu sou taxista, é o respeito, as pessoas se respeitavam. Isso realmente eu sinto saudade. Ô Sidney Rezende, boa noite. Eu tenho saudade da minha infância, quando eu brincava de carrinho de rolimã, jogava pelada com bola de meia, também o jogo de bola de gude, jogo de peão. Era muito legal a brincadeira de primeira. O João Ramos de Queimados. Mexeu com a minha memória, mas eu vou deixar a Madureira e o Barrocos falar um pouquinho. Você tem lembranças assim, Madureira, da infância? Eu tive uma infância muito feliz, contribuiu muito para essa minha personalidade invulgar. Não tem a menor dúvida. Eu não discordo de jeito nenhum. E você, Barrocos, você lembra de que da infância? Assim, Olha, até os 10 anos de idade, mais ou menos, eu gostava muito de jogar futebol. Sim. Depois, a minha brincadeira favorita era pera, uva, maçã, salada mista. Mesmo? Olha, eu muito bobamente fui saber, Barrocas, depois que as meninas, elas se conchavavam lá num acordo e ficavam tocando assim, com o dedo no olho da outra coleguinha, quando era alguém que ela pedisse, olha, eu quero que na hora que for o Carlos, você me avisa. E elas avisavam, e a gente não, né? Tinha umas malandragens assim, né? Às vezes a gente se dava mal, né? Beijava os rapazes que você não queria, né? Aí não. Não, tá certo. Fechamos aí. Hoje você brinca em vez de pera, uva, maçã, de banana, pepino e berinjela. Hoje tem tudo um pouco. É isso aí, estamos encerrando aqui essa edição. Vem aí o Tamo Junto. Apresentação do Vaguinho. O nosso querido Cristiano Santos está de férias. O Vaguinho vai receber a cantora Gi Brás. Portanto, fique aqui com Tamo Junto. Continue ouvindo 96.5 FM. No YouTube, a Rádio Tupi também tem lá todo o oferecimento para você das novidades. E no aplicativo Super Rádio Tupi. Bom final de semana e até segunda-feira. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.